gente vai estar filmando e vai estar disponibilizando numa página específica do Facebook, que o nome da página é Saúde da Voz. Ela foi criada também com o mesmo propósito da disciplina, então todos os materiais que a gente está produzindo dessa disciplina estão sendo postados lá, inclusive o vídeo que vai ser gravado aqui agora. Com a autorização de vocês, é claro. Então, primeiramente a gente quer falar sobre a voz, qual a importância dela para o nosso dia a dia. A voz, ela expressa, na verdade, o nosso subjetivo, né, das nossas relações interpessoais. Então, se a gente não tivesse a voz, a gente não poderia se comunicar. Então, é de extrema importância a gente dominar bem as técnicas vocais, então saber usar bem esse artifício para a gente se comunicar bem e para as nossas relações com o nosso trabalho, nosso dia a dia. E para quem utiliza da voz como um mecanismo de trabalho, é mais importante ainda valorizar esse aparelho. E como é que se dá a produção da voz? A gente sabe que é um conjunto de fatores que vai propiciar que a voz ela se forme. Um deles é a respiração, que é importantíssimo, por isso que existem exercícios de respiração para canto ou para aquecer a voz. No caso, é uma junção do aparelho respiratório com o aparelho fonador, que é um aparelho que tem órgãos específicos para a produção da voz, como a prega vocal, a laringe, que são órgãos anatomicamente, evolutivamente falando, feitos para produzir o som. Então, a junção da respiração com esse aparelho fonador vai produzir o som que vai ser ressoado nas nossas cavidades, e esse som então vai se propagar da forma que a gente conhece como forma de voz. Então, a saúde da voz está relacionada à saúde de uma maneira geral. Então, os nossos hábitos de saúde que a gente conhece como nosso corpo, ela reflete também no cuidado com a nossa voz. Então, não modifica muito. Então, a gente quer trazer aqui para vocês dicas para ter uma melhor saúde vocal. É isso que a gente quer propor. A gente colocou aqui como em alguns inimigos, no caso da voz. O primeiro que tem que ser conhecido é o fungo. Além de saber que o fungo ele pode causar câncer na laringe, na traqueia, o que seja, mas se for o aparelho fonador, ele pode causar câncer na laringe. Isso é causado pelo alcatrão, então é um dos inimigos, e que se estiver associado com o álcool, aí também vai ser outro problema maior. A maconha também é uma droga que, se for fumada sem um filtro, ela normalmente pode ser filtro, ela vai causar também um prejuízo parecido com o do cigarro, não pelo componente em si, mas pelo fato do tabagismo, da fumaça, ressecar a mucosa do nosso trato respiratório. A cocaína também ela é altamente destrutiva, no sentido que ela também irrita a mucosa nasal e irrita também a mucosa do nosso aparelho fonador. E o álcool, como eu falei, geralmente se associa também muitas vezes ao cigarro. É uma das formas também de ter prejuízo vocal. Junto com o álcool, a gente vai ter o uso de medicamentos, como sprays e pastilhas, que geralmente a gente usa achando que vai melhorar a nossa voz. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é o mesmo efeito que tem o álcool. Por quê? O spray e a pastilha vai anestesiar e você vai achar que está falando ótimo, só que na verdade você vai estar fazendo um insôcio muito maior e prejudicando assim suas cordas vocais. Outra coisa também que não é muito bom, ambiente ar-condicionado. Aqui a gente tem uma turma de coral, não seria bom que tivesse ar-condicionado, seria bom que fosse arejado, sem poeira, mas as condições não deixam isso acontecer, né? Então, porque o que acontece? O resfriamento vai fazer com que tenha uma redução da umidade do ar e ressecando a nossa mucosa do trato vocal, prejudicando a voz. Mudanças bruscas de temperatura ou choque térmico. Quando você ingere algo muito gelado e depois vem com algo muito quente, também pode causar reações inflamatórias, causando edema na mucosa, inchaço, e prejudicando a voz. Alergias como bronquite, sinusite, rinite também prejudicam, porque há um aumento da secreção do muco, podendo existir obstrução nasal e fazendo com que nossos ressoadores sejam prejudicados. A gente fala mais nasalado, geralmente quando está gripado, também vai prejudicar. Outra coisa, quem tem refluxo gástrico-esofágico. O refluxo vai causar uma irritação na mucosa porque
o líquido do estômago vai voltar irritando essa mucosa. Ele é muito ácido, gerando ronquidão, gerando pigarro e sensação de corpo estranho, ou seja, de bolo na garganta. Outra coisa que não devemos fazer é gritar, porque quando a gente grita, as pregas vocais há um trombamento muito forte, fazendo com que elas fiquem irritadas, né? E por isso a gente só pode gritar se estiver em situação de sobrevivência. Outra coisa que prejudica é a competição sonora, ou seja, em lugares com muito ruído, que a gente tem que falar muito alto, aumentar a intensidade da voz, também vai ser prejudicial a essa voz. Por isso a gente precisa articular mais, tá? Usar os articuladores, a boca, a língua, os dentes, para que a voz consiga ser emitida sem muito esforço. Outra coisa também é pigarrear e tossir, como eu já falei, que não é muito bom para fazer, porque vai ter o atrito nessas pregas vocais. E outra coisa, o pigarro pode ser um vício. E isso a gente tem que se policiar para não fazer toda hora, porque isso prejudica muito a nossa voz. Para que a gente não fique pigarreando toda hora, precisa ingerir bastante água. O que devemos fazer para manter a nossa voz saudável? Ou seja, a gente precisa primeiro a alimentação. Realizar a alimentação equilibrada, evitar alimentos condimentados, gordurosos, chocolates, coisas muito pesadas, principalmente antes de você utilizar a voz bastante, como no canto, ou professores que geralmente utilizam muito da voz por muito tempo, né? Então, antes de cantar, é preciso realizar uma dieta leve, rica em carboidratos, que terá uma maior eficiência na atividade física, além de serem alimentos de fácil ingestão. Né? Maçãs, como muita gente conhece, é um analgésico que limpa o trato vocal e sua mastigação também vai exercitar a musculatura responsável pela articulação das palavras. Outra coisa é o sono. É bom que a gente tenha um sono regular, muitas vezes é difícil ter esse sono devido à vida corrida, mas pelo menos de 8 horas, que consiga um bom colchão, um local arejado, sem poeiras, porque a pessoa no sono vai modificar a articulação, ficando mais lenta, tendo mais dificuldade na fala. Outra coisa que a gente precisa fazer muito, não só para a voz, mas como o corpo todo, é a ingestão de água. Beber bastante água, mais ou menos 7 a 8 copos de água por dia, né? Para você perceber se você está bem hidratado, você pode ter um parâmetro olhando a urina. Se a urina estiver clara, você está se hidratando corretamente. Outra coisa são vestimentas, que a gente precisa usar roupa confortável, que não aperte essa região aqui dos ombros, do pescoço, para não ficar tensionado, né? Ter uma respiração controlada, como o Vitor falou, a respiração é muito importante na hora da fala, ou seja, levando o ar para o abdômen, expandindo as costelas. Então, não é levar ombros e peito, como muita gente respira, faz assim, isso não é correto, tem que expandir as costelas. E também fazer exercício de relaxamento em casa mesmo, massagear os ombros, massagear o pescoço, a laringe. Tudo isso é muito importante na fala. E outra coisa é a postura, sempre ereta, com a cabeça ereta, para que não tenha tensão em nenhum músculo. Então, evitar também repetir ruídos, como eu já falei durante a fala, e falar pausadamente, de maneira correta, articulando as palavras. Agora a gente vai mostrar para vocês algumas técnicas de relaxamento corporal, que é importante também para o canto coral, como para qualquer momento. Para professores que utilizam muito a voz, atendedores ambulantes, todo mundo tem que realizar, mesmo que sejam 5 minutinhos do seu dia, para fazer um pouco de relaxamento. Então eu vou propor agora que vocês fiquem de pé. Vem aqui pra frente. Quem estiver de salto, quiser tirar o sapato, pode tirar. Eu também vou fazer isso agora. Mais à vontade. Então, a gente vai começar o mais relaxado possível, tá? Aí a gente vai começar massageando a cabeça. Massageando bastante a cabeça, dando sentindo o seu corpo, nos dedos. Depois a gente vai começar a massagear o rosto. Massagear bastante o rosto. Então a gente vai movimentar a cabeça de um lado para o outro. Lentamente, sem força. Mais grande, o máximo que vocês conseguirem, mas sem forçar, sem se machucar, tá? Depois a gente vai fazer com a cabeça um movimento para trás e para frente.
também grande, o máximo que vocês conseguirem, mas sem forçar para não machucar. Então a gente lentamente vai rotacionar a cabeça. Bem. Onde doer, pode parar um pouquinho. Um lado, depois para o outro, tá? Fez, então agora a gente vai massagear o pescoço. Porque aí a gente vai estar ativando a circulação sanguínea nesse local, tá? Então a gente vai relaxar os braços, deixar solto. E com os braços soltos, a gente vai rotacionar o ombro. Pra frente. Sem machucar, tá? Sem forçar muito. O máximo que você conseguir. E depois pra trás. E aí, ó, alonga um pouco em todas as direções. Espreguiça, espreguiça. Ó, um lado, pro outro, pra frente. Espreguiça bastante. Agora a gente vai assim, ó. Todo mundo vai querer alcançar o teto, sabe? Esticar, esticar, esticar para alcançar o teto. E depois vai jogar o corpo de vez e relaxar. E vai subindo devagar. A cabeça é o último que sobe. Redondo, redondo. A cabeça é o último que sobe. A cabeça é a última. Mais uma vez, tá? Pronto, ó. Sobe, sobe, sobe o máximo. O teto e... Sobe redondo, todo mundo, hein? A cabeça é o último. Ó, agora relaxa os pés, estipular. Agora a gente vai abrir e fechar a boca. Abrir e fechar. O máximo, mas sem forçar. Tem gente que tem facilidade com o maxilar, então sem forçar muito, tá? No seu máximo. Ai. Se quiser fechar o olho para ficar mais apertado. Agora a gente vai esticar e encolher a língua. Ó, pra fora, pode fechar o olho, quem quiser ficar mais à vontade. Tá? Pode esticar e encolher a língua. Da língua, da língua, da língua. E agora a gente vai rotacionar a língua. Então, para todo mundo não sair melecado, a gente rotaciona dentro, tá? Para um lado e para o outro, tá? Faz para um lado 5 vezes, depois para o outro 5 vezes. Todo mundo já fez? Então, agora a gente vai abrir e fechar os lábios como um peixinho. Olha essa pessoa. Tá. Então agora a gente vai mastigar de forma selvagem. Atenção. Sem forçar muito, sem mastigar, sem força. Apenas pronto. Então agora a gente vai para o aquecimento vocal com o professor, tá? Ele vai fazer aquecimento vocal pra gente. Depois a gente segue com a aula e no finzinho da aula eu vou pedir para vocês assim, 1 minutinho pra gente desaquecer a voz. Porque a gente fala um pouquinho da importância de desaquecer a voz após as aulas de canto, ok?